Olá meus irmãos, graça e paz. Meu nome é Paulo Henrique, estamos aqui com mais um vídeo para o nosso canal. Mas antes de começar este vídeo, gostaria de pedir para vocês que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe e comente. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, uma reflexão para os nossos dias, nos quais estamos vivenciando. Livro de Isaías, capítulo de número 53, versículo 1 em diante, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E a nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, eu quero trazer aqui essa palavra, porque os dias os quais vivenciamos hoje são dias tenebrosos, cheios de dificuldades, cheios de dores e cheios de sofrimentos. Nós entramos numa igreja hoje, qualquer que seja a igreja, a única palavra que ouvimos é sobre dinheiro, é sobre milagres que não existe, porque Deus não está preocupado com o que você tem no bolso, Deus não está preocupado com o que você tem na conta bancária, com o seu carro. Não, Deus não está preocupado com essas coisas. Deus está preocupado com a nossa alma, nosso espírito. Porque, vejamos, a palavra de Deus, ele diz que Deus, Jesus, ele não tinha beleza alguma para que nós desejássemos. E por causa das suas pisaduras, nós fomos sarados. Por causa do tamanho sofrimento de Deus, eu e você temos vida. Eu e você andamos, vivemos, respiramos, olhamos e nos locomovemos para tudo quanto é lado que queremos. Mas Jesus, ele fez indigno para que eu e você vivesse como dignos. Mas só que nós desprezamos. Nós olhamos e escondemos o rosto de Jesus. A igreja hoje vive de uma forma diferente. Eu lembro de uma certa feita, Jesus entrou no templo e começou a expulsar uns vendedores, cambistas, que a palavra diz, porque vendiam e compravam no templo. Hoje não é diferente. Hoje não está diferente. Por quê? Porque hoje em dia, os próprios líderes religiosos, eles vendem, compram, e estão aí desse jeito vivendo em harmonia com a vida financeira bem-sucedida. Meus irmãos, estão tirando as lãs das ovelhas, estão escravizando as ovelhas. Uns trabalham e outros vivem. Deixa eu te falar um negócio. Hoje em dia a gente vive de uma tal maneira que parece que as pessoas pagam para cultuar a Deus nas igrejas. Fazemos campanha para nós mesmos. As campanhas que fazemos não é de busca de Deus, não é buscar nada espiritual, mas as campanhas que fazemos, irmãos, é para nós mesmos, para nossos próprios benefícios, entendeu? E nós cruzamos braços, fechamos os olhos, fechamos as nossas bocas, porque nós levamos aquilo como se fosse certo e não é certo. O que é certo é nós buscar a Deus, buscar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus, ele pregou um dia dizendo que não é para nós nos preocuparmos com o que há de comer, o que há de beber, o que há de vestir, porque disso ele sabe que nós necessitamos e ele vai nos abençoar. Então nós não devemos nos preocupar com isso. Precisamos nos preocupar com a nossa vida espiritual, preocupar com o nosso dia a dia, se estamos agradando a Deus ou não, se estamos fazendo algo para agradar a Deus ou não. Então não se preocupe com isso. E as igrejas religiosas de hoje em dia são uns fariseus, são homens religiosos. Os eventos que fazemos não é para adorar a Deus, não é para levar as pessoas a adorar a Deus, mas é para quê?
para nós mesmos. Olhamos apenas para nós mesmos, queremos estar bem, e não importa de onde que venha esse bem. O importante é estarmos bem, o importante é buscar o nosso bem, ao nosso benefício para nós mesmos. É isso que importa. Nós não buscamos a Deus porque queremos a salvação, mas queremos viver bem como se o nosso viver fosse somente aqui na terra. Somos egoístas, olhamos apenas para os nossos umbigos e não para o reino dos céus. Não buscamos o reino do céu porque queremos salvação e a proximidade com Jesus. Nós queremos o bem dessa terra, riqueza, tesouro nessa terra. É apenas isso. Eu lembro uma certa feita, lá no deserto, Moisés com aquela multidão de gente. Deus ele deu a ordem que era para comer, pegar o suficientemente somente para comer na hora. Não era para guardar. Mas hoje nós lutamos para estocar o maná. Nós lutamos para guardar para o amanhã, nos preocupamos com o amanhã como se o amanhã pertencesse a nós. Mas não, nós temos que cuidar do dia de hoje. Cuida do dia de hoje, o agora. Não lute pelo amanhã porque o amanhã não te pertence, meu irmão. Não lute pelo amanhã porque o amanhã pode não vir para você. Mas lute pelo hoje, a tua salvação, pelo teu dia espiritual, para que você possa agradar a Deus, para que você possa ter a comunhão com o Espírito Santo, para que você possa andar em comunhão com o Espírito Santo de Deus, para que você possa andar com Ele dia por dia no caminho que Ele designar para que você ande. Eu vivo hoje como se você apenas dependesse dessa terra. Não, como se você fosse viver a eternidade aqui nessa terra. Não, porque você não vai, aqui somos peregrinos. E vamos viver um período de tempo, mas depois vamos embora deste lugar, porque aqui não nos pertence. Assim como o dia de amanhã, não guarde o maná. Não busque apenas nessa terra, nesta vida. A Bíblia diz que se você busca apenas nessa vida, você é o mais miserável dentre os homens. Então não busque nessa terra apenas, nesta vida apenas. Lembre-se da vida espiritual, porque Deus, Ele preparou um lugar para nós habitarmos desde a fundação dos séculos. Jesus, Ele disse, eu vou para o meu Pai, vou preparar morada para que onde eu habite vós habitais também. Ele foi preparar morada para nós, irmãos. Então não viva apenas de aparência, não viva apenas como se fosse viver a vida eterna aqui nesta terra. Não, aqui somos, como já falei, somos peregrinos. Nós vemos aí nas igrejas, irmãos, que pastores vivem ferrando com a vida dos crentes. Não ora mais pelas famílias, não ora mais pela vida de ninguém. O que importa é o teu dízimo, o que importa é a tua oferta. Os dízimos importam muito mais do que as almas, do que os corações. Dependendo do seu dízimo, você é tratado dentro da igreja como um Deus. Mas dependendo também do seu dízimo, da sua oferta, você é tratado de maneira desprezível. As pessoas olham para você, os líderes olham para você como se você fosse um nada. Entendeu? As pessoas hoje, o que importa é o que você tem no bolso. Para as pessoas, para os líderes hoje, importa é o que você, do jeito que você anda, do jeito que você veste, aquilo que você tem no bolso, na sua conta. Cuidado com esses líderes. São lobos e são fariseus. O que importa para eles é só o que você tem, é só o dízimo, a sua oferta, só isso, mais nada. Cuidado com esse tipo de pessoa, irmãos. Hoje o que mais nós vimos por aí, o que mais nós ouvimos, o que nós mais olhamos, é um evangelho de fariseus. É um evangelho mentiroso, cheio de promessas vazias, que não tem nada a ver com Deus, que não é Deus que manda falar, que não é Jesus, que não é o Espírito Santo que está no meio. As pessoas mentem para se dar bem. As pessoas passam a rasteira nos outros para viver bem, para se dar bem, para viver de maneira harmoniosa com os seus bens financeiros. É um evangelho mentiroso, fajuto. Um evangelho de fariseu, de hipócritas. Então cuidado com esse evangelho, irmãos. Cuidado com esses pregadores. Cuidado com esses líderes. Estamos rodeados deles. Então são mentirosos, fariseus, que não tem nada a ver com Deus. Se você não quer ser enganado, aprenda a ler a Bíblia. Pede discernimento, pede conhecimento para o Espírito Santo te ajudar a entender. O evangelho de fariseu, irmãos, cada um escolhe o seu, cada um escolhe o que quer ensinar, cada um escolhe como quer viver. Parece que Deus tem que se adaptar com o que queremos ser. Não é nós se adaptarmos com a palavra de Deus, não.
Não é nós obedecermos, é Deus obedecer o que nós queremos viver. Deus tem que respeitar o nosso viver, as nossas escolhas. E não, nós temos que escolher Deus. Nós temos que escolher a palavra, nós temos que escolher viver como Deus quer que vivamos. Jesus, ele veio e disse: eu vim aqui apenas para fazer a vontade do Pai, não a minha. E por que nós temos que viver do jeito que queremos e Deus tem que se adaptar? Por que nós temos que viver do mesmo jeito, não ter mudança de vida? Se Jesus pregou, João Batista pregou, os apóstolos pregaram, arrependei-vos. Por que nós temos que viver desse jeito sem nos arrependermos, viver de qualquer jeito? Por que temos que escolher as nossas próprias vontades ao invés de escolher a vontade de Deus? E Deus tem que se adaptar a isso? E Deus tem que se adaptar ao que nós queremos, mesmo sendo errado? Evangelho mentiroso, fariseus, lobos vestidos de ovelhas. Fazemos campanha, arrumamos os envelopes e colocamos lá a campanha de oração. Na verdade, estamos pagando a oração que eles fazem. Cuidado com esses lobos. Somos lobos, são fariseus. Cuidado com esse tipo de pessoa. As igrejas estão cheias desse tipo de pessoa que querem enricar na tua custa, que querem enricar através do teu bolso, do teu trabalho, do suor da tua testa. Cuidado, irmãos. Deus, ele não está preocupado com isso. Isso aí, ó. Tem pessoas aí na internet que cobram para fazer uma oração. Tem pessoas que dizem: ó, Deus está me revelando que tem uma pessoa assim e assado, mas faz um pix que eu te revelo tudo. Irmãos, isso não é de Deus. Deixa de ser enganado, porque essas pessoas, elas são fariseus. Essas pessoas são lobos vestidos de ovelhas e não são pessoas mandadas por Deus. Essas pessoas querem tirar o pouco ganho que você tem. Cuidado com esse tipo de pessoa. Cuidado com esse tipo de pessoa que quer viver nas tuas custas. Deus, ele não se agrada disso. Deus, ele não manda esse tipo de pessoa para falar algo para a tua vida, mas se você tem que pagar. Não existe isso. Onde que está escrito na Bíblia esse tipo de coisa? Tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, ele fazia por amor às almas. E porque ele disse: eu vim aqui apenas para fazer a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai, irmãos? Que nós se arrependêssemos, que nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas culpas. Porque Deus, ele não olha para a nossa aparência, ele olha apenas para o nosso coração. Arrependa do teu pecado, você que é líder religioso, você que é líder de alguma igreja, você que prega a palavra. Prega a palavra. Não argumenta a respeito daquilo que não está escrito, porque você vai somar conta com Deus um dia, ou hoje ou amanhã, não sei. Cedo ou tarde, você vai prestar conta com o Pai. E eu quero te falar neste dia, meu irmão, minha irmã, não alimente esse tipo de ovelha, de lobo. Hoje em dia, as igrejas estão defraudadas pela mentira, corrupção e ponto de negócio viraram e fizeram da obra de Deus. Ponto de negócio de venda. Vendemos a fé, vendemos profecia, vendemos milagres, vendemos o céu. E Jesus nos oferece de graça. O reino dos céus virou negócio para muitos. O reino dos céus virou negócio para muitos líderes. As pessoas, elas não estão preocupadas com as ovelhas, com a vida. Ninguém ora mais por ninguém. Ninguém mais busca Deus por ninguém. Ninguém respeita a palavra de Deus dizendo, quando diz: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Ninguém mais faz isso. Quando as pessoas estão junto das outras, a única coisa que importa é o que você pode oferecer, o que elas podem oferecer. Se você não tem nada para oferecer, as pessoas te abandonam, te humilham, te desprezam. Hoje o reino virou negócio, hoje o reino virou vendável. Cuidado com esse tipo de pregação, meus irmãos. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, até se possível, os escolhidos seriam enganados. Não é só a questão do reino, é a questão de ser enganado com o financeiro também. Cuidado com esse tipo de pregação, com esse tipo de líderes. Verdadeiramente, se crê, será salvo. Que Deus abençoe. Se você crê nessa palavra, se inscreva no canal, compartilhe para mais vídeos como esse. Que Deus abençoe.